Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo. Eu sou a Carla Pavão. Vamos saudando a comunidade da Pós-TV 247, do canal Paz e Bem, do canal do Sejus. Nós estamos aqui com o nosso coordenador pela diversidade, Povo Preto, Felipe Albani, e continuamos o estudo da Revista Espírita de 1858. Desta vez entramos no mês de fevereiro. Vou pegar minha cola aqui na segunda tela, porque nós vamos falar de alguns tópicos para vocês que nos seguem, sobre Mademoiselle Clairon, não sei se é assim a pronúncia, quem souber me ensina, o fantasma, a floresta de Dodona e a estátua de Menon. Então, vamos lá. A estátua de Menon vai lembrar um pouquinho Mulheres e Mitos. Depois a gente conversa no meio. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui novamente com vocês aqui no canal Paz e Bem, também com a TV 247, enfim, a gente fica circulando por entre as redes e também ao pessoal do Sejus também que veio prestigiar mais esse vídeo, esse estudo, ou pelo menos um resumo que a gente puder fazer para falar sobre esse laboratório de Kardec, já entrando no mês de fevereiro. E aí a gente começa com esse texto curioso que é Mademoiselle Clairon, a gente também, assim, né, perdão os francês que deve estar doendo nos ouvidos de vocês. E na Wikipédia a gente descobre que ela foi uma atriz francesa. O nome, se não me engano, é Claire Joseph Hippolyte Léry. Estou chutando aqui, tá, gente? Perdoem o francês esquisito aqui, mas enfim. Vamos lá, continuando. Então, o que o Kardec colocou é que a história dela, um episódio da história dela, produziu uma certa repercussão no tempo dela, por causa da posição de heroína que ela teve, pelo grande número de pessoas que testemunharam a situação. E engraçado que quando a gente pega alguns textos de Kardec, a gente vê que são fatos que se repetem, mas por conta do tempo em que aconteceu, que era muito anterior ao período que Kardec estudou a doutrina espírita, ou conseguiu, como a gente costuma dizer, codificar a doutrina espírita, são exemplos muito marcantes de mostrar o quanto essas histórias já aconteciam ao longo do tempo. E aí o que é interessante? Ela era muito notada pela beleza. Depois que vocês puderem procurar aí pela pela internet, vocês vão ver pinturas dela. E ela é uma cantora trágica, e ela havia inspirado num jovem bretão, que chama de Senhor de S, uma paixão avassaladora. E a Mademoiselle recusou essa paixão, respondendo que queria apenas uma amizade. Infelizmente, é uma coisa relativamente comum, ela não diria nem Romeu e Julieta, né, mas uma coisa que infelizmente é marcante, né, que a mágoa que ele sentiu foi muito grande, que ele produziu uma longa enfermidade e veio a morrer lá pelos idos de 1743. Essa relação que ele tentou estabelecer com a Clairon durou cerca de 2 anos e meio, que foi desde o dia que eles se conheceram até a morte do senhor de S. E ela coloca também que as relações dela impediram que pudesse até chegar a ela. E ele morreu tendo apenas ao redor os criados e uma velha dama. Então era todo mundo da alta sociedade. E ela coloca nos relatos dela: eu estava com minha mãe e vários amigos que foram jantar comigo. Eu acabara de cantar belas canções pastorais que haviam encantado os meus amigos, quando ao soar as 11 horas ouvimos um grito agudíssimo. E ela chegou até a desmaiar e ficou cerca de 15 minutos desacordada. Todos da família, amigos, vizinhos, a própria polícia ouviu o grito, sempre à mesma hora, partindo sempre debaixo das janelas dela, como se viesse vagamente do ar. Aí, depois, outra vez, ela pediu ao camarada Roseli que o acompanhasse até a rua Saint-René, deve ser Saint-René, não sei, para escolher tecidos. Esse jovem talentoso não acreditava em nada, mas tinha ficado impressionado com essa situação, com esse episódio. Solicitava que evocasse o fantasma, ele queria conhecer o tal do fantasma, prometendo acreditar que se ele respondesse, faria o que ela pedia. E o grito se ouviu 3 vezes. Terrível pelo som e pela rapidez.
Aí, depois dessa cena, ficou alguns meses sem ouvir nada. Aí ela foi para Versalhes, para o casamento de um Delfim, e lá achou que era difícil que escutassem o grito. Instalou, e pelo menos tinha sido a última vez que ouviu o grito, ou seja, teve o grito também tão longe da casa dela. 7 ou 8 dias depois, quando conversava com pessoas das relações habituais, o toque das 11 horas foi seguido com um tiro de fuzil debaixo da janela dela também. E ela falou que todos ouviram tiro, viram o fogo, mas a janela não sofreu nem dano. Dá para ver aquelas histórias de fantasma, né, Carla? Mas aí nós vamos caminhando para ver os detalhes. Foram 3 meses a fio, aquele tiro foi visto e ouvido sempre à mesma hora, do mesmo jeito, sem que, entretanto, alguém jamais tivesse podido ver de onde partia. E o fato foi, inclusive, registrado pela polícia. 2 dias depois, convidada pela mademoiselle Dumesnil, acredito que seja isso, para uma festa à noite em sua casa, na Porta Branca, tomou uma carruagem às 11 horas com a camareira. Perguntou à camareira: "Não foi aqui que morreu o senhor de S?" E a camareira respondeu: "Segundo as informações que deram", respondi-lhe eu, "deve ter sido aqui", e apontei mais 2 casas à nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro que a perseguia. Atravessou a carruagem e o cocheiro disparou a viatura crente que era assaltado por ladrões. Então, inclusive, causou esse efeito colateral nessa viagem. E ela conta que esta foi a última façanha dela com o som da arma de fogo. Depois da explosão, sucedeu um bater de palmas com certo compasso e repetição. Passou despercebido durante algum tempo. Ela era cantora, então estava acostumada com as palmas. Mas os amigos a notaram. E, às 11 horas, quase à porta dela, que acontecia novamente um soar de palmas. Ouviam, mas não viam ninguém. Também não prestou atenção, inclusive, nos sons melodiosos que se seguiam ao que depois o pessoal escutava. Parecia uma voz celeste dando o mote de uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Essa voz começava no quarteirão de Bussy e acabava na porta da Mademoiselle Clairon. Como aconteceu antes com todos os outros sons, ouvia, nada via, e tudo parou por ali depois de 2 anos e meio. Olha que interessante. Cerca de 5 anos de perturbação, né? Primeiro fisicamente, depois extrafisicamente. Aí, para a gente chegar e começar a caminhar para o final desse texto. Por intermédio da senhora idosa que havia ficado como única amiga dedicada ao Sr. Jesse, o seguinte relato dos últimos instantes dele. Ele contava os minutos, quando às 10h30 o lacaio veio dizer-lhe que decididamente a senhora não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou-me a mão num impulso desesperado que me apavorou e disse: "Que cruel! Ela nada ganhará com isto. Eu a perseguirei tanto depois de morto quanto a persegui em vida." Procurei acalmá-lo, mas estava morto. E aí que é interessante, que houve uma tentativa de tentar colocar nesse relato da Mademoiselle Clairon a ideia de que ele tinha sido uma história de juventude. E o que Kardec coloca aqui? Descrito pela mesma Mademoiselle Clairon, nos seus mais minuciosos detalhes, o fato tem mais autenticidade do que se fosse relatado por outras pessoas. Acrescente-se que quando a carta onde o fato vem descrito, quando escreveu a carta onde o fato vem descrito, contava cerca de 60 anos. Então não era uma roupa de juventude, não era um jovenzinho que ainda assustar os outros. E havia passado a chamada idade da credulidade, aquela ideia de que a gente acredita em tudo, até na televisão da mídia corporativa. Para nós que conhecemos o que se pode passar nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e aceitamos como provável. Olha o cuidado de Kardec também. Ele não coloca a mão no fogo em tudo, ele aceita como provável.
Nesta hipótese, não vacilamos em admitir que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma ou o espírito do Sr. de S, principalmente para tentarmos a coincidência das últimas palavras com a duração dos fenômenos. E outra coisa, as relações de que a Mademoiselle Clairon com o Sr. de S durou cerca de 2 anos e meio, o tempo também que durou duraram as manifestações após a morte dele. Uma coisa que o Kardec ressalta é que a natureza desse espírito não era mal, que afinal estava apaixonado. E a Mademoiselle Clairon classificou como pobre diabo, mas também não pode dizer que era a própria bondade, apenas estava sob uma paixão violenta, prova que nele predominavam as ideias terrenas. Quer comentar, Carla? Tranquilo. Toda vez que eu ponho essa telinha menor assim, depois eu me atrapalho. Mas eu acho melhor para quem está assistindo ver quem está falando grande. Peraí, gente, esqueci de tirar o som aqui do negócio, desculpa. Vamos lá tirar o som aqui da notificação, senão a gente não consegue falar. Então, eu acho esses casos, como ele relata na revista Espírita, né, você acaba até sorrindo, né, quando você vê, porque você fica imaginando um monte de gente, né, na casa, que nem esse do tiro, né, um monte de gente na casa, um monte de gente fora ouvindo um tiro. Eu fico sempre pensando assim, por exemplo, agora estou sozinha em casa, estou só eu e o Fiel, né, se derem um tiro, mesmo que seja de verdade, se bobear, eu já estou lá na esquina faz tempo, né? Pela sacada. Agora, você imagina, né, naquela época que tinha uma crença maior ainda de fantasma, dessas coisas, porque as pessoas, ele estava começando a trazer um entendimento em 1858 do que eram os espíritos. Então, assim, eu fico sempre pensando nisso, no susto que devia ser para essas pessoas, né? Ou mesmo as aparições, tudo que acontecia devia ser muito. A gente que é espírita já fica meio assim, né? Fala, nossa, assustei com isso. Imagina para quem não conhecia nada. Então, Kardec foi cuidadoso, talvez, no texto também por isso, né? Porque se ele escrevesse muito escancarado, acho que talvez nem tenha todo o conteúdo aí do que aconteceu. Vou devolver. Porque, na verdade, é a leitura do relato, né? Ele procurou pegar trechos, pensar trechos que é dentro da biografia, ou autobiografia da Clairon. Legal. Então, vamos lá, vou te pôr grande aqui de novo. Deixa eu fechar meu microfone, senão não sei nem fechar depois o microfone, eu fico tão atrapalhada. Acontece. Bom, o segundo e último texto de hoje é a Floresta de Dodona, acho que era isso, e a Estátua de Memnon. Para a gente tentar entender, e aí graças à Santa Wikipédia que nos ajuda a entender um pouquinho disso também. Dodona, não sei se seria um sítio arqueológico e santuário grego, e é onde tem uma floresta que fica, parece que cobre parte da Grécia e da Albânia. Então é um local assim para a gente tentar entender um pouco melhor. E o Memnon, na mitologia grega, era um rei etíope, filho de Titone e Euse, e ajudou, enfim, fez parte da guerra de Troia, tem toda uma questão ali que faz parte da mitologia grega. E o que Kardec coloca aqui? Que para chegar à floresta de Dodona, se passa pela Rua Lamartine, frente à casa da senhora B, um móvel dócil, um novo problema de estática, que é algo que ele quer aprofundar. Os assistentes em qualquer número, pensando na questão das mesas girantes, colocavam-se em volta da mesa, numa ordem também qualquer, as mãos se apoiavam à borda da mesa, mentalmente ou em voz alta se faziam apelos aos espíritos que costumavam vir a seu convite. 4 ou 5 minutos, aí vinha um ruído de toque-toque, se sobre a mesa, por vezes bastante forte, a ponto de ser ouvido na sala vizinha. E isso se repete tantas vezes quanto se queira. A vibração é sentida nos dedos e aplicando-se ouvido à mesa. Você imagina ter escutar a mesa, cara, uma loucura, né? Mas enfim, eles também escutavam a mesa nessa hora. E a mesa toda vibra, toda ela. Aí fica a pergunta que Kardec, qual a causa desse ruído? E aí se pensando que ali tinha gente séria e de boa companhia, na visão dele, incapaz de se divertir à custa daqueles a quem recebem de boa vontade.
Não é uma casa privilegiada, segundo Kardec. Mesmo fatos se produzem em muitas outras. Na época, as mesas girantes eram populares, e ele diz que eram pessoas igualmente honestas, e por isso que ele permitiu uma pequena digressão, ou seja, um pequeno desenvolvimento de raciocínio por meio de uma história. Um jovem bacharelando estava em seu quarto estudando os pontos do exame da retórica quando bateram à porta. E aí, para não se incomodar, inutilmente quis certificar-se, pondo à prova o visitante. Se for alguém, diz ele, bata 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, bata no alto, embaixo, enfim, qualquer lugar. Bata o compasso musical, bata uma chamada militar. Imagine o pessoal batendo chamada militar na porta, gente. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com a mais perfeita exatidão. Eu me vi aqui lembrando dos episódios do Chaves, ou do Chapolin, só pensando nessa brincadeira. E aí, as consequências que ele tira só pensando no como pensaria esse jovem bacharelando. Ouço um barulho, logo alguma coisa que produz esse barulho. Ele obedece às minhas ordens, portanto, a causa que o produz me compreende. O que compreende tem inteligência, portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira nem o vento, é alguém. Então foi abrir a porta. O que será que tinha atrás da porta? Suponhamos que ao abrir a porta ele não encontre ninguém e que o barulho continue exatamente como antes. Estou me lembrando aqui das irmãs Fax, né, que deve ter sido naquele momento lá, né, nos Estados Unidos. E aí, voltando. Ouço sempre esse barulho à minha frente e é certo que não sou eu quem bate, portanto, é um outro. Ora, se esse outro eu não vejo, claro que é invisível. Este que bate sendo invisível não é um ser humano corpóreo. Ora, este que chamamos espíritos os seres incorpóreos, aquele que bate, não sendo corpóreo, pois um espírito. E aí, o Kardec continua no raciocínio dele. Aquilo que nós demos como suposição é uma realidade. É desnecessária a posição das mãos. Todos os fenômenos se produzem igualmente bem com a mesa livre de qualquer contato. Então, pensando todo aquele processo de desenvolvimento inicial da doutrina, em que as pessoas botavam a mesa, faziam toda assim, tem que fazer assim, fazer assado. No final, nada disso é necessário. Então, é isso que ele procura comprovar a partir daí. Conforme o desejo expresso, as batidas eram dadas na mesa, na parede, na porta e de qualquer outro lugar que se pudesse verbalizar ou até mesmo pensar. Eles indicavam a hora e o número de pessoas presentes, batiam avanços e chamadas militares, como o compasso de uma música conhecida. Fico pensando se fosse batida de funk naquela época, mas voltando para cá. Batiam um avanço, chamadas militares, imitavam o trabalho de toneleiro, ruído de serra, eco, descargas de patrulhas ou pelotões e outros efeitos. Imagina tudo quanto é barulho que a gente possa imaginar. E aí, imitava o sibilar do vento, o ciciar das folhas, o estouro de trovão, enfim, tudo que vocês possam imaginar. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a certas perguntas. Esta causa inteligente, ela mesma se chamou espírito. Foi esse que é o princípio da doutrina espírita. Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava por um sinal particular que queria escrever. Então, o médium escrevente tomava o lápis e transmitia seu pensamento por escrito, hoje muito conhecida pela psicografia. Entre os assistentes, havia incrédulos autênticos, meio crentes e crentes fervorosos. E assim ele considera que os incrédulos seriam aqueles que deixam à vontade, que mesmo com a incredulidade não conseguia se identificar com aquilo dali, ou seja, aquilo dali era qualquer coisa menos espírito. Os meio crentes admitem todos os fenômenos, mas ficam indecisos se são espíritos ou não. Por fim, os crentes apresentam 3 nuances bem características. Os que nas experiências não veem mais que um divertimento e um passatempo, que é relativamente comum, a gente pode pensar nesse povo que fica brincando com copo, fica brincando com compasso e por aí vai. Tem também os sérios, são os instruídos observadores, como é o caso de Kardec, que procurou isso para fazer um material de estudo, e também tem os ultracrentes, os de crença cega, que podem ser censurados pelo seu excesso de credulidade.
Se a gente for rodar pelas redes sociais, o que a gente vai ter de ultracrente aí também não está no gibi. Mas, continuando aqui. Tal confiança nos espíritos, que eles admitem um completo conhecimento, sobretudo a presciência, ou seja, a ideia do prever o futuro, fazem perguntas sobre todos os assuntos. Para eles, a mesa falante é uma espécie de oráculo. E aí, o que Kardec traz para poder fazer depois desse longo raciocínio para chegar até aqui? Se a madeira, em vez de deitada, estivesse em pé, teríamos uma árvore falante. Se ela fosse esculpida uma estátua, teríamos um ídolo. E onde a gente vai com isso? Transpomos 25 séculos, pensando que estamos aqui no século XIX, gente. Então, voltamos a uns 25 séculos, ao pé do Monte Taurus, no Épiro, floresta sagrada, Carvalhos proferiu oráculos. Então, isso que a gente viu ali nas manifestações de uma mesa também poderia ser refletido numa floresta. Então, o que o Kardec coloca? A manifestação dos espíritos batedores, vão produzirem muros, por conseguinte, na pedra. Temos, assim, as pedras falantes. Se essas pedras representam um personagem sagrado, temos a estátua de Memnon e a de Júpiter Amon. E aí, lembrando que quando a gente estudou aquele no livro Céu e Inferno, né, que a gente falou sobre as pessoas que circulavam com estátuas dos deuses, certamente podíamos ter manifestações desse tipo ali. Então, podíamos ver que ali, de repente, tinham objetivamente respostas, mas hoje a gente, com uma técnica e com todo o estudo que Kardec nos legou, a gente sabe que não se deve acreditar em tudo que esses fenômenos nos trazem. Mas, continuando, para a gente chegar ao título do texto. Na floresta de Dodona, era pelo sibilar do vento, através das árvores, pelo ciciar das folhas ou pelo murmúrio da fronte que brotava ao pé do sagrado carvalho de Júpiter, que disse que havia a estátua de Memnon que emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Quem está lá depois pode pesquisar lá na escala espírita quem são os espíritos batedores, lá em Livro dos Espíritos. Os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Nisso esteja o princípio da sua crença de existência de seres animados nas florestas, nas pedras, nas águas. Se a gente pensar nesse animismo, que não é o animismo como a gente trabalha na doutrina espírita, mas a crença de que a água tem uma alma, que a árvore tem uma alma, que os fenômenos têm uma alma, também estamos ligados a tudo isso que os espíritos consagraram durante muito tempo. O essencial é que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. E aí Kardec, concluindo o texto, diz o seguinte: os sacerdotes de Memnon, empregavam fraudes. A estátua era oca e os sons que emitia eram produzidos por processos acústicos. Então, eles pegavam a fantasia que era emitida a partir dali, a partir dos fenômenos, e eles também mistificavam naquela época, que afinal a ideia era manipular as pessoas. E aí Kardec conclui: o que vemos hoje prova que, apesar de tudo isto, as crenças antigas tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, razão porque dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Pode falar, Carla. Legal. Então, chegamos ao final. Para vocês que nos viram, lembrando o seguinte: se vocês quiserem comparar a visão de Kardec, tudo isso que a gente está trazendo aqui como espíritas, com aquilo que um cientista vê nos mitos, na playlist dentro do Paz e Bem tem Mulheres e Mitos, que eu e a Fernanda Carlos Borges trabalhamos juntas em várias coisas. Então, dá uma olhada, porque o cientista não vai ter essa visão que a gente tem de um espírito que pode estar lá se manifestando através de um objeto. Então, é muito curioso. Eu, como espírita, tive essa oportunidade de ver uma cientista falando, foi muito rico, né? Foi muito. Eu aprendi bastante do olhar deles, eles nunca vão chegar nessa conclusão. Já o Kardec, né, deixa tudo de lado e vai estudar o espiritismo. Então, é isso.
Lembrando o seguinte, gente, o Felipe tem feito lives às sextas-feiras no Facebook do Sejus, chama Face a Face com o Sejus de Conjuntura, ele fala um pouquinho de conjuntura política, já que o movimento tradicional está muito contaminado por esses momentos trevosos que nós estamos vivendo. E às segundas-feiras ele faz pelo Instagram. Daqui a pouco, se eu te dou a palavra, você dá os horários. No Instagram, ele está trazendo um movimento afro-espírita. E tem trazido também a comunidade LGBTQI+. Falei todas as letras? Que às vezes eu esqueço uma letra. Então, Tem assim, o mais já engloba o resto. então ele tem trazido esses materiais. Se vocês puderem entrar, né? Sexta é às 10h30, segunda é às 8h. Estejam conosco. Ele também, nessa ausência do Orfan, que foi candidato, né, a prefeito, o Felipe se desdobrou e tocou também no canal do Sejus as lives dos estudos que a gente faz dos livros, fora que ele também é o moderador. Então, acompanhe aí o Felipe nas nossas redes. Felipe, vou deixar para você se despedir. Tá, só a primeira corrigir, não é exatamente o resto no sentido de desprezar as pessoas, é dizer que tem muitas outras sexualidades que a gente não tem noção. Só lá em Londres foi classificadas 13, mas tem muito mais aí que a gente ainda não tem noção, até porque precisa de as pessoas também se identificarem e a gente entender melhor. Bom, às segundas-feiras no Instagram às 8h, as lives também de terças-feiras são às 8h também, e as lives de sexta são às 10h30. E aí a gente até termina com sextou ou sabadou. No momento, se a live for na quarta-feira, quartou, né? Diga, afinal, estamos no meio da semana, e aí a gente aproveita para estudar um pouco mais. Então, no mais, cara, gratidão por mais uma vez estar aqui conosco. Gratidão a todos que puderam assistir também aqui. Um abraço forte, um beijo no coração de todo mundo. E até breve. E paz e bem. Valeu, gente. Paz e bem. Lembrando que o Felipe também é nosso TikToker. Se você estiver lá no TikTok, segue o Sejus, tá bom? Um beijo grande. Valeu. Obrigada, Felipe.